Briófitas, do grego brion, musgos, phyton, planta, representantes musgos e hepáticas. Briófitas são plantas pequenas, geralmente com poucos centímetros, vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados, possuem tecidos, não possuem vasos condutores de seiva, então são avasculares, não possuem flores, nem frutos, nem sementes. A reprodução só pode ser realizada com a existência de água, tá? E possuem rizóides, cauloides e filóides, que são essas estruturas aqui, ok? O rizóide, né, com a função parecida com a da raiz, fixa a planta no ambiente e absorve ali águas e sais minerais. Cauloide, pequena haste de onde partem os filóides, e o filóide, que são as estruturas clorofiladas e capazes de fazer a fotossíntese. Ciclo reprodutivo das briófitas. Nós temos duas fases, assexuada e sexuada. Na fase assexuada é representada pelo esporófito, que é uma fase passageira, produtora dos esporos. Na fase sexuada é representada pelo gametófito, que é uma fase duradoura, produtora de gametas. Os gametas das briófitas são anterozoides e oosfera, anterozoides masculinos e oosfera femininos. Gametófitos, duradoura. Esporófitos, fase passageira. O ciclo, tá? Aqui você tem um musgo, né? Uma planta já bem desenvolvida. A cápsula que está presa, né? Nessa parte principal. A meiose no interior da cápsula que forma os esporos, tá? A eliminação da cápsula, ela se abre e esses esporos saem, né? São liberados. A germinação, tá? Ocorrendo entre o gameta masculino e o gameta feminino, gametófitos masculino e feminino. Anterozoides agora são os gametas masculinos, tá? E o nome que nós daremos ao gameta feminino, aqui embaixo, gameta feminino oosfera. Então eles vão realmente fazer, né, a parte final da fecundação. Fecundação mitótica, vai acontecer a mitose, tá? Embrião com arquegônio, né, no caso, que já é o óvulo preenchido, né, com o gameta masculino, que depois vai dar origem diretamente ao vegetal. Agora as pteridófitas. Pteridófitas vem do grego petris, que significa feto, mas phyton planta. O brotamento das folhas das pteridófitas lembra a posição do feto. Muito interessante essa combinação. Pteridófitas, as principais representantes, samambaias, avencas, xaxim. Características, tamanho médio, vivem em locais úmidos, possuem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, surgem de órgãos especializados, tá? Surgimento de órgãos especializados, como raiz, caule e folha para a fotossíntese. Desprovida de flor, de semente de frutos, depende da água. Então, olha só, no caso, as briófitas dependem diretamente da água, só que pteridófitas, elas ainda dependem da água, não tem ainda o desenvolvimento sozinho, sem a presença da água não, tá? Surgimento dos tecidos de crescimento, tecidos de sustentação e de preenchimento. Vamos a elas. Olha bem. Agora você tem aqui o esquema do xilema e do floema. O xilema é o vaso condutor, tá? Que vai fazer a condução da seiva bruta, tá? Então, essa seiva bruta é a seiva que ainda não sofreu a fotossíntese. E o floema, ele faz a condução da seiva elaborada, já com substâncias, né? Já com todas as substâncias desenvolvidas na fotossíntese. Olha bem, em vermelho, seiva bruta, levando para as folhas, e depois em azul, a seiva elaborada, levando também para toda a planta. Tá bom? Xilema transporta água e sais minerais, chamada seiva bruta. Floema transporta água, glicose e outras substâncias orgânicas, chamada seiva elaborada, para toda a planta. Vasos condutores de seiva,
Novamente, falando de floema e xilema. Seiva bruta, subindo para a folha, seiva elaborada, descendo para todo o vegetal, tá? Depois da fotossíntese. O processo da fotossíntese ocorrendo, síntese de glicose, tá? Desculpa, gente, espirrei. Mais uma vez, perdão. Não vou parar o vídeo por conta do espirro. Vasos condutores de seiva. Também existe. Eita, perdão. Vasos condutores de seiva, tá? O xilema e floema. Agora aqui você pode ver numa planta de menor porte, seiva bruta ou seiva mineral, ou seiva elaborada também chamada de seiva orgânica, tá? Então, há os vasos, que é o xilema e floema, novamente. Pteridófitas. Em certas épocas, na superfície inferior das folhas das samambaias, formam-se pontinhos escuros, chamados soros. Isso é muito bem observado a olho nu. Os soros das pteridófitas. O surgimento dos soros indicam que a samambaia está na época da reprodução. Em cada soro são produzidos inúmeros esporos. Quando os esporos amadurecem, os soros se abrem. Então os esporos caem no solo úmido. Cada esporo pode germinar e originar um protalo. Esse protalo aqui, pessoal, ó, essas estruturas aqui, ó, tá? Ó, protalo, que depois se desenvolve, tá? Até a conclusão da planta mais desenvolvida. Aquela plantinha em forma de coração mostrada no esquema. Essa aqui, protalo. O protalo é uma planta sexuada, produtora de gametas, por isso ela apresenta fase de gametófitos. No interior do protalo existe água em quantidade suficiente para que o enterozoide se desloque em meio líquido e nade em direção da oosfera, fecundando-a. Surge então o zigoto, que se desenvolve em forma de embrião. O embrião, por sua vez, se desenvolve em forma de uma nova samambaia, isto é, um novo esporófito. Quando adulta, a samambaia formam soros e iniciam novamente esse ciclo. Nas briófitas, os gametófitos é a fase duradoura e os esporófitos a fase passageira. Nas pteridófitas é o contrário, tá? Os gametófitos é a fase passageira e no caso do esporófito é a fase duradoura. Se mantém vivo após a produção dos esporos. Mais uma curiosidade, plantas pteridófitas foram as primeiras que se desenvolveram em sistema destinado, tá, ao transporte de seiva. São muito usadas como plantas ornamentais, algumas espécies de samambaias podem ter até 15 metros. Gimnospermas. São elas espermas, sementes, gímenos nu. Possuem sementes chamadas de nuas, pois não estão no interior dos frutos e não formam frutos. Representantes: pinheiro, sequoia, araucária, ginkgo biloba, são desse tipo. Gimnospermas são plantas muito grandes, de grande porte, vivem preferencialmente em regiões de clima frio e temperado, apresentam vasos condutores, possuem plantas que apresentam sementes espermatófitas, estróbilos, órgão reprodutor masculino e feminino, produção de sementes, para a produção de sementes, independente de água para se reproduzir, depende do ar. Não apresentam flores verdadeiras ou frutos, primeiras plantas a produzirem grão de pólen. Então essas são as características das gimnospermas. Em muitas gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, os estróbilos são bem desenvolvidos e conhecidos como cones. Então, olha bem, esse aqui são os estróbilos, tá? A parte aí germinativa, como se fosse órgão germinativo, reprodutor. Gimnospermas, o estróbilo masculino produz pequenos esporos chamados grão de pólen, e o estróbilo feminino produz os óvulos. No interior de um óvulo maduro surge um grande esporo. Quando um estróbilo maduro se apresenta e libera grande quantidade de grãos de pólen, esses órgãos se espalham no ambiente e podem ser levados pelo vento até o estróbilo feminino. O masculino sempre se encontra na parte superior da planta, igual aqui,
tá? Parte superior do vegetal, estróbilo masculino, libera grão de pólen e o estróbilo feminino se encontra na parte inferior, que depois vai ser fecundado. Esse estróbilo cai na terra, não é? E leva aí a formação de um novo vegetal. Ciclo reprodutivo, após a fecundação forma-se o zigoto. Este, por sua vez, se desenvolve originando o embrião. À medida que o embrião se forma, o óvulo se transforma em semente, estrutura que contém e protege o embrião. Nos pinheiros, as sementes são chamadas de pinhões, tá? Muito utilizados, né, gente, os pinhões, para fazer até culinária, óleos, origem também farmacêutica. A semente pode ser entendida como uma espécie de fortaleza biológica. Abriga e protege o embrião contra desidratação, calor, frio e ação de certos parasitas. As sementes armazenam reservas nutritivas que alimentam o embrião e garantem o desenvolvimento. A partir daí, a nova planta fabrica o próprio alimento pela fotossíntese. Agora, as angiospermas, importantíssimas. São elas, ângio, urna. Suas sementes se encontram no interior dos frutos, que nascem devido ao desenvolvimento do ovário da flor. Todas as plantas que produzem fruto, abacateiros, cajueiro, limoeiro, laranjeira, mangueira, são angiospermas. Podem ter diferentes tamanhos, têm ampla distribuição geográfica, compreende a maioria das plantas atuais, apresentam vasos condutores, são vegetais completos, tá? Possuem a condição de fazer grão de pólen, apresentam flores e frutos, também possuem sementes protegidas de frutos. Sementes protegidas por frutos. A semente de flores e frutos é fundamental para o desenvolvimento das angiospermas. As flores possuem cores vivas, néctares e cheiro que atraem os pássaros, pois eles estão presentes, gente, no processo de polinização. Há também flores que não têm peças coloridas, não são perfumadas e nem produzem o néctar. Essa também vai atrair outros tipos de agentes polinizadores. Olhem bem. Já os frutos são importantes para proteger as sementes. A flor e o fruto do maracujá, diferentes estruturas. Estrutura das flores. Na estrutura das flores nós temos o gineceu e o androceu, tá? Primeiro aqui falando das partes que cabe à flor diretamente. Primeiramente, pedúnculo floral, sépalas, que são aquelas que antecedem as pétalas, tá? Agora você tem o carpelos, que são essas estruturas, aqui, estruturas aqui primárias, aqui na parte de cima, estames, e mais diretamente nós vamos para as estruturas, né, do sistema reprodutor, feminino e masculino. Esse aqui é o sistema reprodutor feminino, gente, esse que eu tô com a seta, tá? Nós chamamos ele de gineceu, formado pelo estigma, pelo estilete, ovários e óvulo. Já o que está ao seu redor, esse aqui, ó, são as anteras. Nós chamamos, não é, esse aqui de sistema reprodutor masculino, anteras e filetes, tá bom? Esse vai ser o androceu, gineceu e androceu, os dois órgãos reprodutores dos vegetais angiospermas. Vamos lá? Aqui, ó, começando a parte germinativa. Corte das anteras, órgão reprodutor masculino, sofreu meiose, o pólen é liberado, fixa em cima do estigma, desce pelo tubo hipolínico, pelo estilete, passa pelo ovário que está aberto e encontra o óvulo, tá? Dentro desses óvulos acontecem os núcleos polares, tá? No caso da oosfera, que é o órgão, né, a parte germinativa feminina. O embrião começa a se formar, o fruto começa a proteger esse embrião, tá? E a semente, a partir do embrião, começa a ser formada e a liberação de um novo vegetal. Só voltando. O ovário, ele vai dar origem ao fruto, tá? E o óvulo vai dar origem às sementes.
Aqui um resumo: criptógamas, briófitas e pteridófitas, briófitas avasculares, musgos e hepáticas, vasculares, samambaias e avencas são as pteridófitas. Fanerógamas, onde tem a presença, não é? Você consegue visualizar muito bem toda a parte germinativa. Tá? Gimnospermas sem fruto, pinheiro do Paraná, araucária, angiospermas com frutos, todas as plantas que produzem fruto. Limoeiro, cajueiro, laranjeira, abacateiro e muito mais. Então, esse foi um resuminho para vocês do reino Plantae.